Resumos do PB, os resumos da sua aprovação. E hoje, Direito Constitucional, o resumo sobre este tema importantíssimo, normas constitucionais. O que são normas constitucionais? Aonde elas estão posicionadas? Quais as suas características? Como elas se classificam? É isso que o seu examinador provavelmente te perguntará no quesito em que ele veicule este tema na sua prova. As normas constitucionais são normas jurídicas que integram o sistema normativo da Constituição em vigor em certo país. As normas constitucionais brasileiras são as normas jurídicas que integram o nosso arcabouço normativo da Constituição brasileira vigente. As normas constitucionais, como dito, são normas jurídicas. Elas podem até ter um cunho moral, um cunho religioso, um cunho sociológico, antropológico que as inspire. Mas elas são normas jurídicas. Na Constituição de um determinado país, as normas postas na Constituição são, acima de tudo, normas jurídicas. A principal característica das normas constitucionais é a supremacia. Elas são as chamadas normas supremas do direito em vigor, normas supremas da ordem jurídica. E no que consiste esta supremacia? Na superioridade que elas têm sobre todas e quaisquer outras normas jurídicas. As demais normas, que não são normas constitucionais, que não integram a Constituição, elas são hierarquicamente inferiores e ficam subordinadas às normas constitucionais. Daí são apelidadas normas ficam abaixo, infraconstitucionais. Há uma relação de hierarquia. As normas constitucionais, em razão da sua supremacia, são hierarquicamente superiores às normas que estão abaixo da Constituição e, portanto, apelidadas normas infraconstitucionais. E no que consiste essa hierarquia que une as normas constitucionais numa posição de superioridade e as normas infraconstitucionais numa posição de subordinação? Significa que para que uma norma infraconstitucional seja válida, ela tem que ser compatível com as normas constitucionais. Ela não pode violar as normas constitucionais. A título de exemplo, imagine-se uma norma legal emanada de uma lei ordinária, ou de uma lei complementar, ou prevista numa lei delegada, ou até mesmo numa medida provisória, ou numa resolução do Senado, ou num decreto legislativo do Congresso Nacional. Uma norma legal só será válida se ela for compatível com as normas da nossa Constituição. Uma norma veiculada por qualquer fonte que não seja a Constituição, portanto, uma norma infraconstitucional, se destoar dos proclames constitucionais, se colidir, se abalroar, desrespeitar as normas constitucionais, ela é inconstitucional. E o que significa dizer que essa norma infraconstitucional é inconstitucional? Significa dizer que ela é nula. E se ela é nula, ela não tem validade. Ela não tem autorização para se aplicar e produzir efeitos. Toda norma jurídica infraconstitucional que seja incompatível com qualquer que seja a norma constitucional é nula, é desprovida de validade, não tem autorização da ordem jurídica para ter aplicabilidade e produzir efeitos, ok? Bom, ainda falando da supremacia das normas constitucionais, é importante dizer que além de elas serem superiores, hierarquicamente superiores, a todas as demais normas da ordem jurídica, portanto normas infraconstitucionais, elas não se submetem a norma qualquer acima delas. Não existe norma posta no direito positivo acima das normas constitucionais. As normas constitucionais ocupam o patamar mais elevado do controle hierárquico das normas jurídicas. É bem verdade que Kelsen, no seu sentido jurídico de Constituição, chegou a cogitar da chamada norma hipotética, a norma suposta, transcendental, que gravitaria acima da Constituição para validar a Constituição e as normas constitucionais. Mas essa norma suposta, hipotética, transcendental, imaginada por Kelsen, não é uma norma posta, escrita, não está em fonte construída nenhuma. A verdade é que quando a gente analisa as normas que integram o direito objetivo, o direito posto, as normas constitucionais não se submetem a norma alguma acima delas. Ainda falando da supremacia das normas constitucionais, há que se destacar que uma norma constitucional ela é suprema, como qualquer outra. Nenhuma é maior ou menor que a outra. Cuidado, não há hierarquização de normas constitucionais. Cuidado com isso em prova. Não importa o perfil da norma constitucional, qualquer que seja ele, ela não é nem maior nem menor que outra norma constitucional, qualquer que seja o perfil dela.
Uma norma constitucional que cuida de direitos fundamentais não é hierarquicamente superior a uma norma constitucional que cuida da organização dos poderes ou da organização do Estado. Uma norma constitucional de caráter permanente não é hierarquicamente superior a uma norma constitucional de caráter transitório. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Há, sim, hierarquia de toda e qualquer norma constitucional sobre toda e qualquer norma infraconstitucional. Aonde estão previstas as normas constitucionais? Talvez você pense, que pergunta boba. Se elas são normas constitucionais, elas têm que estar na Constituição. Sim, como regra, sim. Como regra? Sim, como regra. É que, de alguns anos para cá, a gente passou a reconhecer a possibilidade de termos normas constitucionais que estão abrigadas no corpo de alguns tratados internacionais. Isso quebra aquela regra de que as normas constitucionais se posicionam exclusivamente dentro do documento que a gente chama de Constituição. É bem verdade que a imensa maioria das normas constitucionais estão no documento que chamamos Constituição. Mas existem algumas normas constitucionais que estão abrigadas, aninhadas em tratados internacionais. Quais? Aqueles tratados que versam sobre direitos humanos, que foram aprovados no Brasil após a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004 e que, ao serem aprovados, o foram, com observância do mesmo rito formal que a nossa Constituição exige para que uma PEC, proposta de emenda à Constituição, possa ser convertida em emenda constitucional, aquele rito do artigo 60, parágrafo 4º, do articulado do conjunto de artigos que abriga as normas permanentes da Constituição. Então, se um tratado internacional versa sobre direitos humanos é aprovado pelo Brasil após dezembro de 2004, após a entrada em vigor da emenda 45, e ele é aprovado com a obediência às mesmas regras que se exige sejam obedecidas para que uma PEC vire emenda, este tratado tem o mesmo valor de uma emenda, ele equivale, tem o mesmo valor, equivalência a uma emenda constitucional, conforme artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E se esses tratados têm o mesmo valor de emendas, as normas deles têm os mesmos valores das normas criadas por emendas, portanto, normas constitucionais. Então, aonde estão as normas constitucionais? Em regra, no corpo da Constituição, excepcionalmente nos tratados que têm equivalência a emendas, que são esses tratados que você vai encontrar menção a eles no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O exemplo do Tratado de Nova York, que veio tutelar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, o Tratado de Marrakech, que veio tutelar os direitos das pessoas portadoras de deficiência visual. Então, a gente tem alguns tratados de direitos humanos com equivalência à emenda, e nestes tratados, as normas que ali se abrigam são normas constitucionais. Bom, quanto às normas que estão na Constituição, em que lugar da Constituição elas estão abrigadas? Nos artigos, jamais no preâmbulo. A nossa Constituição é formada por um preâmbulo que reúne um texto introdutório que traz uma síntese dos valores que inspiram a essência das normas que estarão nos artigos. E após este preâmbulo, que é um texto de introdução, nós temos os artigos, ou os articulados, conjuntos de artigos. Articulado, conjunto de artigos. Após o preâmbulo, nós temos um primeiro articulado, onde se abrigam as normas de caráter permanente. Depois nós temos um segundo articulado, onde se abrigam as normas de caráter transitório. E tem se tornado uma política comum legislativa recente no Brasil a criação de conjuntos de artigos gerados através de emendas que ficam fora daquele primeiro articulado, que abriga as normas de caráter permanente do artigo 1 ao 250, e o segundo articulado, o ADCT, que abriga as normas transitórias com mais de 130 artigos. A verdade é que as normas constitucionais não estão no preâmbulo. O preâmbulo não tem norma constitucional. As normas constitucionais estão nos articulados, quaisquer que sejam eles. O primeiro e maior de todos, que vai do artigo 1 ao 250, o articulado que abriga as normas de caráter permanente. O segundo articulado, chamado de ADCT, que é aquele ato das disposições constitucionais de caráter transitório. E o terceiro conjunto de articulados, que são esses mini conjuntos de artigos pequenininhos, criados por emendas, e os artigos ficam no corpo das emendas. Posso dar o exemplo da emenda 132 do final de 2023, que criou a reforma tributária e criou vários artigos que não foram para o ADCT, ficaram no corpo da emenda e nem foram para o articulado de normas permanentes. Então se criou um articulado apartado dentro da Constituição, preso no corpo da emenda. Se você não vai ler a emenda, você não vai descobrir que ali existem normas constitucionais. Então, aonde estão as normas constitucionais? Dentro dos artigos que integram o conjunto de articulados da nossa Constituição. Bom, e como se classificam as normas constitucionais? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo resumo. Eu vou dividir normas constitucionais em 2 vídeos resumos. No próximo vídeo resumo, que vai ser Normas Constitucionais 2,
eu vou falar com você sobre as principais classificações, aquelas mais cobradas em provas, sobre as normas constitucionais. Espero você por lá. Se inscreve no canal Pedro Barreto no YouTube, segue a gente no Instagram e não deixe de acompanhar os resumos da aprovação. Até a próxima!